Eu tenho inveja do crente. Para o crente tudo é fácil, fantástico e maravilhoso. O crente possui um único Deus. Um único Deus, mas em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho. O Filho é Deus, mas o Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo não é o Pai. E pasmem, ainda assim o crente insiste a um único Deus. A psicologia, uma ciência do diabo, chama esse paradoxo de dissonância cognitiva. Estão todos possuídos pelo diabo, mas o crente chama de mistério da Santíssima Trindade. Está claramente explícito, tal como Brahma, Vishnu, Shiva, a trindade de deuses do hinduísmo, tal como Osíris, Ísis e Horus, a trindade dos deuses do Egito, tal como Júpiter, Juno e Minerva, a trindade capitolina romana, onde se desenvolveu o cristianismo, são deuses de religiões politeístas. Assim também, o cristianismo é uma religião politeísta, composta por uma trindade de três deuses. Mas o crente, usando de um conceito estranho chamado fé, insiste em dizer que eu sou carnal, eu tenho escamas nos olhos, eu não vejo bem. Eu tenho escamas nos olhos que me impedem de enxergar a verdade. Era tão mais fácil acreditar nessa história, acreditar que tenho um quarteto fantástico de heróis à minha disposição. Um quarteto fantástico de heróis em minha disposição. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo e um anjo de guarda que acampa sempre e sempre ao redor de mim. Eu tenho inveja do crente, mas é tarde demais. É tarde demais, eu confesso. Eu já mordi a maçã, já escolhi a pílula vermelha, já não há volta. Conheci a verdade e a verdade me libertou. Mas também com a verdade se confirmaram as palavras do lendário rei Salomão. Quanto maior o conhecimento, maior a dor e o sofrimento. Se me arrependo de ter mordido a maçã, de ter escolhido a pílula vermelha, é um paradoxo. É um paradoxo. Mesmo que tivesse a possibilidade de voltar no mundo das maravilhas, de voltar no jardim encantado do Éden, eu prefiro a realidade nua e crua. Tenho inveja do crente que tem certeza que seu Deus tem uma varinha mágica que com ela separou as águas de cima das águas de baixo do universo caótico e pré-existente. Criou uma terra plana com um domo sólido para cobrir a terra. Fixou as estrelas no interior do domo. Tenho inveja do crente que tem certeza que seu Deus criou uma lua e um sol girando em volta da terra. Crente. Depois criou um jardim encantado, uma cobra falante, um homem barro, uma mulher costelas. Duas crianças inocentes e sem maldades. Duas crianças em corpos de adultos. Tão crianças que o homem barro mal sabia para que servia a mulher costela. O homem barro, com um avião à sua frente, pronto a decolar, pronto a ser pilotado. Mas o homem barro mal sabia que avião serve para pilotar. Até que Deus Todo-Poderoso
planta 2 árvores de frutos mágicos no jardim encantado do Éden. Uma árvore com frutos da vida eterna, outra com frutos do conhecimento divino. E Deus proíbe o homem barro e a mulher costela de comerem da árvore do conhecimento divino. Sim, Deus tinha outros planos com a mulher costela. Queria ser o primeiro a pilotar o avião do homem barro. Deus queria pilotar o avião do homem barro. Para nascer um semideus, assim como pilotou o avião de José. E nasceu o semideus Jesus. Mas a cobra falante, que sabia das intenções maquiavélicas de Deus Todo-Poderoso, dá maçã ao homem barro, dá a pílula vermelha ao homem barro e à mulher costela. As escamas nos olhos do homem barro e da mulher costela caem. O homem barro abre os olhos, vê um avião e, aproveitando a ausência de Deus Todo-Poderoso, o homem barro pilota o avião, frustrando os planos de um Deus que se diz omnipotente, omnipresente, onisciente. Deus Todo-Poderoso, irado e frustrado, expulsa o homem barro e a mulher costela do jardim encantado do Éden e os condena a ele e a sua descendência no inferno de fogo eterno. Está tudo claro, elementos completos para uma fábula para crianças do infantário, mas crentes adultos e com barbas têm certeza que foi assim que o homem veio a existir. Não, eu não tenho fé, não tenho certezas, tenho evidências científicas de uma lenta evolução, uma lenta transformação até a Homo sapiens sapiens, que vê vídeos no YouTube, que é você. Mas tenho inveja do crente que encontra propósito num plano que inclui genocídios divinos, pragas, guerras santas e um inferno aceso eternamente para quem ousar pensar diferente. Tenho inveja do crente. Tenho inveja do crente que ora para ser protegido num mundo onde crianças morrem de fome, enquanto os pastores trocam de jeito. Tenho inveja do crente que chama de provação a injustiça, a doença, a tragédia, e de vitória o simples acaso favorável. Tenho inveja do crente que vê demônios em um livro de ciência, mas acredita como literal a história de um homem que viveu 3 dias dentro de um peixe, de um jumento que falou, de uma virgem que pariu, de mortos que saíram dos túmulos e foram vistos por centenas, mas só registrados décadas depois, por autores anônimos. Eu tenho inveja dos crentes, eu confesso, eu tenho inveja dos crentes. Tenho inveja do crente que rejeita fósseis, ignora DNA, despreza o telescópio e chama de arrogância a humildade de dizer: eu não sei como exatamente a vida surgiu, como exatamente o universo surgiu. Mas eu sei que é mais fácil crer do que pensar, mais confortável aceitar do que questionar, mais conveniente ajoelhar do que levantar. E mesmo assim, ainda que a verdade doa, ainda que a ignorância pareça mais doce, eu prefiro a lucidez amarga do que o consolo ilusório.
porque não é no céu que encontrarei sentido, mas aqui, neste pálido ponto azul, onde o acaso me deu a vida e a razão me deu a consciência, razão pela qual eu sou o parteiro da razão.